Enfim, o torcedor santista respira um pouco mais aliviado, especialmente depois de ter se classificado para as oitavas da Copa do Brasil. O Santos que venceu na noite desta quarta-feira o Coritiba por 2-0 no Couto Pereira com gols construídos no primeiro tempo, primeiro com Gabriel Bontempo e na sequência com Adonis Frias, o zagueiro artilheiro, 2 gols em 2 jogos. Olha, eu confesso para vocês que quando a CBF sorteou esses confrontos da quinta fase da Copa do Brasil, o Santos acabou pegando o Coritiba, que era o time mais forte, né? Um time que veio da Série B e que o Santos já não enfrentava, né, há algum tempo, até porque o Peixe caiu recentemente também. Então, era um confronto muito esperado pelo equilíbrio das duas equipes em relação às outras partidas dessa fase. Na Vila Belmiro, muita frustração, né, no dia 22, porque um empate sem gols e aquele sentimento de que poderia ter aberto ainda que uma pequena vantagem, mas vencido um primeiro jogo para que a decisão no Couto Pereira tivesse menos pressão. Um recém-chegado Cuca, que acabou empatando muitos jogos, passou por um jejum de vitórias muito grande, similar ao do Vojvoda no começo do ano. Foram 7 jogos sem vitórias. Questionei isso na entrevista coletiva, na vitória do último domingo, em pleno Dia das Mães, por 2-0, diante do Red Bull Bragantino, uma Vila Belmiro vazia. Menos de 7 mil pessoas compareceram. E eu questionei se essa montanha-russa... Beleza, ganhou no domingo do Massa Bruto, uma vitória que também não foi genial, um jogo extremamente competente do Santos, mas o discurso, né, inclusive de alguns jogadores, era de que não era importante jogar bonito, jogar bem, se o resultado não viria. O que aconteceu em muitos jogos, né, especialmente quando o Santos conseguiu abrir o placar e acabou cedendo o empate, muitas vezes a derrota, não sabia lidar com essa questão da pressão do jogo. Então, nessa partida contra o Coxa, escrevi sobre isso no site do Lance, que era importante para mostrar para a torcida quais seriam as reais pretensões na temporada, porque vamos lembrar, no ano passado o Santos cai para o CRB em 2 jogos completamente apáticos, né? Na Vila Belmiro, o Brasão evitou ainda que o Santos pudesse perder ao defender o pênalti contra o CRB, e aí, no Rei Pelé, pênaltis, o Neymar discutindo, né, com a torcida adversária. E o Santos jogou somente o Campeonato Brasileiro de maio até dezembro, né? Então ficou um calendário muito pobre. Nesse ano, volta a disputar a Sul-Americana, lembrando que está numa situação muito complicada, é o lanterna do grupo, mas ainda tem chance aí de se classificar ou ao menos de disputar os playoffs contra os times da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, com essa vitória diante do Red Bull, ganha um respiro na tabela, né? Não se afasta da zona do rebaixamento, mas tem uma gordura ainda que pequena, até porque a tabela ainda está muito disputada, muita gente com 17, 18, 19, 20 pontos, né? É mais a questão da ponta da tabela ter se distanciado um pouco com esses primeiros times. E o Cuca falou sobre isso em entrevista coletiva, às vezes você ganha 1, 2 jogos seguidos no Brasileirão e acaba subindo muito na tabela, né? Então o Santos precisa disso. Mas fato é que essas 2 vitórias em 2 competições diferentes, elas dão um ânimo a mais pro torcedor e pro Neymar também. Claro que hoje passou longe de fazer uma partida genial, né? Mas o Cuca monta um time também não pensando nele, né? Com coragem de deixar Gabriel Barbosa no banco novamente, ele entra justamente na vaga do Neymar no fim do segundo tempo. E a questão também do Adonis Frias começar a se firmar como titular na zaga, na vaga do Luan Pérez, que sofreu uma lesão na mão, e do menino da Vila João Ananias, que já foi opção na equipe titular também. Então o Santos vai ganhando uma cara, com o Roleiser jogando melhor, o Barreal hoje um pouco mais apagado, mas no jogo contra o Massa Bruta foi muito bem. E no domingo, novamente o Coritiba. Então por isso essa vitória tão importante hoje. Dinheiro no bolso também, com a classificação, 3 milhões de reais. No último jogo mata-mata do Santos, lá no Campeonato Paulista, o Santos perde para o Novo Horizontino e é eliminado, uma frustração enorme, até porque foi o segundo jogo só do Neymar na temporada, né? Ele fica de fora de 10 jogos, entra naquela goleada contra o Velo Clube, mas aí chega em Novo Horizonte e o time não consegue responder. E agora, em um novo jogo eliminatório, o Peixe mostra eficiência, mostra que talvez tenha sim como ajeitar esse time e buscar coisas maiores no segundo semestre, até porque daqui a pouco a gente tem uma pausa para a Copa do Mundo, né? Estamos aí há pouco mais de 15 dias do fim do Campeonato Brasileiro e o Santos tem essa reta final e
domingo, um jogo decisivo para que o Neymar convença de vez o técnico da seleção Carlo Ancelotti de figurar na lista da convocação para a seleção, que será na segunda-feira à tarde. Então esse jogo às 11 da manhã, inclusive o Santos emitiu uma nota explicando a instabilidade do sistema do site do Sócio Rei, muita gente ainda não conseguiu comprar os ingressos para essa partida que será na Neoquímica Arena, por diversos motivos, né? Já falei sobre isso também no site do Lance. Jogo às 11 horas da manhã, contemplar a capital paulista, onde tem muita gente que comparece aos Jogos do Santos. Motivar o Neymar para essa convocação de segunda-feira. São vários fatores, né? Até porque se o Neymar for convocado, muito provavelmente ele não joga mais pelo Santos para se preservar para a Copa do Mundo, que é o grande sonho dele, né? Fazendo toda essa preparação ter valido a pena, inclusive ter jogado no sacrifício no final do ano passado, lesionado, para ajudar a tirar o Santos da zona do rebaixamento. Então, muita coisa está em jogo nesse domingo. Estarei lá na Neoquímica Arena, um estádio que a gente tem a zona mista. A gente não tem acesso à zona mista na Vila Belmiro, só em competições Comebol, mas no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. A gente não tem aquele corredorzinho que os jogadores vão embora e a gente tem a chance de pegar uma palavra diferente, né, sem ser a coletiva do Cuca, que tradicionalmente já é realizada, então o Neymar sempre para na zona mista para falar, então vai ser um jogo importante para entender também as pretensões do Neymar até o final do ano, tem contrato com o Santos até dezembro, mas é isso, pessoal, de uma maneira geral o Santos não apresentou aquele futebol maravilhoso, mas não interessa, o papo era ganhar, essa vitória foi construída logo no primeiro tempo, levou um sufoquinho no segundo tempo. O Santos que volta a se representar nessa quinta-feira à tarde, visando novamente enfrentar o Coritiba. Então, uma preparação mais fácil, porque os dois times já se conhecem, né? Vão jogar 3 vezes num curto intervalo de tempo. Acredito que o Cuca vá pensar em estratégias para que o Santos possa ganhar esses 3 pontos no domingo e entrar de vez na briga do meio da tabela e parar de falar tanto de zona do rebaixamento. A situação é difícil também, porque tem 2 jogos pela Sul-Americana antes de terminar essa primeira fase, vai buscar a classificação e aí talvez não tenha o Neymar como triunfo, mas ao mesmo tempo novos protagonistas estão surgindo, né? Como eu falei, Neymar hoje não apresentou um grande futebol, pelo contrário. Então a responsabilidade passa a ficar a cargo de outros nomes que estão conseguindo dar respostas boas nesse momento de mais cobrança, onde o time está sendo mais exigido e não tem mais para onde correr. Precisa agora respirar e dar um pouco mais de alegria para sua torcida. Tá certo, pessoal? Continuem nos acompanhando, especialmente no nosso site do Lance, mas aqui no nosso canal no YouTube também. Hoje a gente teve live do pré-jogo, foi bem bacana participar. Nosso canal do WhatsApp do Peixão, Instagram, Twitter, enfim. Vocês já sabem onde nos achar e conto com a interatividade de vocês também aqui pelas redes sociais e no nosso canal no YouTube, tá bom? E aí, você gostou desse vídeo? Então curte aí, compartilha com seus amigos e aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, né, e ativar o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos publicados aqui no Lance TV.